Uma vez alinhado aquilo que eles realmente entendiam que deveria ser construído e atualizado sobre os custos e demanda que seria necessário para essa construção, a gente começou então a conversar sobre métodos construtivos. Porque uma vez que eles entendem o porte que vai ter essa casa, o tamanho desse projeto e o custo dessa execução, a gente começa a avaliar a viabilidade de alguns métodos construtivos. Por exemplo, num método construtivo convencional, mais comum, onde o pessoal está mais familiarizado na construção, seria o quê? Uma fundação, onde você cava, tem sapata, tem pescoço de pilar, tem baldrame, as vigas no chão, e aí sai com um bloco cerâmico, construindo, né, o fechamento, essa parte elevada da casa, e uma cobertura aí talvez com telha cerâmica e madeiramento. Esse seria o padrão, né? Mas não é tão comum, pelo menos no método construtivo básico, né, de baixo custo, não é tão comum o uso pessoal. Em uso de empresas é o mais difundido, mas no uso pessoal, particular, não é tão comum o bloco estrutural. E eu vou dizer por quê. Basicamente por uma questão cultural, ok? Muitas vezes as pessoas vão ter uma resistência de construir com esse bloco estrutural porque ele tem um custo bem mais elevado, dependendo da sua região aí, dependendo de onde você vai estar vendo esse vídeo. Construir com bloco cerâmico, a unidade do bloco cerâmico é bem inferior ao preço unitário do bloco de concreto. Mas a gente tem que levar em conta algumas informações a mais. Por exemplo, o bloco cerâmico pode chegar a custar um terço, metade até um terço do valor desse bloco estrutural, ou seja, o bloco estrutural 2 ou até 3 vezes o preço de um bloco cerâmico. Mas no bloco cerâmico vai exigir que você tenha uma estrutura para essa casa, de pilares e vigas. Esses pilares e vigas vão demandar outros gastos. Por exemplo, para encher um pilar você gasta mais concreto, para ter a armação de ferro, né, desse concreto armado do pilar, você vai gastar mais aço. Para fazer a caixa, o caixote, a forma para esse pilar e para essas vigas, você também vai ter um gasto de madeiramento, um gasto de prego, um gasto de carpinteiro, ou, dependendo da região ou do serviço, mais gasto de pedreiro que vai executar esse serviço de carpintaria. Então, assim, o item mais barato, que seria o bloco cerâmico, ele acaba levando junto uma série de outros custos que muitas vezes não é levado em conta. Quando a gente trabalha com um bloco como esse, um bloco estrutural, a gente vai ter uma série de economias, como no madeiramento, como na questão dos pilares e vigas. Nesse caso aqui, por exemplo, essa aqui acho que dá para ver a marcação. Ó. A gente deixou o bloco exposto e aqui tem uma marcação diferenciada, que é exatamente o encontro da parede interna que vem dos banheiros. Então essa parte, por exemplo, ela é grauteada. Esse bloco, por exemplo, ele só tem 2 furos grandes na vertical. A furação aqui, ela está completamente cheia de concreto. Ou seja, esse bloco, ele já tem uma finalidade estrutural, ou seja, as paredes do bloco, né, a estrutura do bloco, falando mesmo, já tem uma resistência que o bloco cerâmico não tem. Ele aguenta uma carga muito maior. E além de aguentar uma carga muito maior, ele vai servir de forma em muitas situações, como essa aqui, por exemplo, onde está grauteado e com uma barra de aço interna. Então também você vai ter uma economia no aço, porque você não vai gastar 4, 6 barras de aço para fazer um pilar desse. Com uma única barra, também não vai gastar com o valor de armador, né? Pelo menos nessa estrutura vertical, acabou usando um pouquinho na fundação, mas aqui em cima você não precisa tanto, porque essa única barra, além de economizar o número de barras, vai economizar o serviço, porque se isso fosse um pilar, teria a dobra dos estribos, a amarração de toda essa ferragem, tudo isso é economizado. Não gasta com caixaria, é muito reduzido o volume de concreto num furo desse cheio, se comparado ao que deveria ter um pilar. Aqui, eu acho que a gente vai conseguir visualizar melhor ali na outra lateral. Mas existem cintas, blocos calhas, no decorrer dessa construção, e essa cinta ela vai funcionar como viga. Então ali em cima a gente pode dar uma olhada, ó. Eu não sei se vai conseguir ver muito bem aqui,
mas aqui é a frente de um bloco calha, tá vendo? Um bloco em U, onde ele é todo cheio. Então, toda essa fiada aqui está cheia de concreto. E dentro dessa canaleta vai concreto e uma barra de aço, ou seja, você também vai ter uma redução de custo significativa nisso daí. Talvez isso não seja suficiente ou não seria decisivo, definitivo para essa obra. Mas uma coisa que o bloco de concreto tem também em relação ao cerâmico é uma resistência à exposição. Por quê? O bloco cerâmico ele vai ter uma necessidade de proteção muito maior do que o bloco estrutural. Então, se a gente faz com bloco cerâmico, a gente teria que dar um tratamento de cobertura, normalmente um reboco. E aqui, nesse projeto especificamente, eles gostaram da ideia de manter o bloco nu, o bloco exposto. Esse bloco exposto poupa um valor muito grande de chapisco, reboco, emmassamento desse reboco para pintura e então pintura. Então observe que a gente acabou tirando uma série de outros itens quando a gente escolhe um elemento de valor unitário maior, tá? Então essa casa ficou muito mais barata do que se ela tivesse sido construída por um método convencional, que seria o bloco cerâmico, necessitando aí de outras etapas.